Olá pessoal, tudo bem? Bom, para esta aula nós vamos trabalhar agora com as funções de banco de dados. Então, você vai baixar o arquivo Funções de banco de dados, exemplos gerais, e após baixar o arquivo, nós vamos aqui para as nossas primeiras ilustrações. Bom, vamos começar exemplificando uma por uma aqui, gradativamente, até a gente chegar no final a fazermos juntos uma atividade, como sempre. Então, como funciona as funções de banco de dados, ou as funções BD? Elas funcionam da seguinte maneira. Aqui, sempre vai ter, para as funções de banco de dados, um banco de dados geral. Aqui eu dei um exemplo de um pequeno banco de dados, que está servindo como exemplo para a gente. Este é um pequeno banco de dados. E também elas vão precisar de uma tabela critério. Aqui eu fiz uma tabela bem simplória, mas depois nós vamos ter uma melhor, mais bem representada. Então, sempre a tabela critério ela vai ser a responsável por extrair informações daqui, ó, dados. Então, vamos fazer o seguinte. O que é que eu pretendo aqui com essa tabela critério? Meu objetivo é bem simples. Eu quero digitar Felipe ou qualquer outro nome de aluno. Aí, na hora que eu digitar Felipe, ele vem para cá, verifica se Felipe existe aqui dentro. Se existir, eu quero que ele puxe a média aritmética destas notas. Então, eu vou fazer uma função que é chamada BD média. A BD média, que é a função média, só que no formato de banco de dados. Então, nós vamos ver este exemplo aqui, usando a função BD média, e depois vamos vir para cá, ó, para esta guia. Então, vamos lá. Igual BD média, abro parênteses, e todas as funções elas terão a mesma estrutura. Elas vão começar aqui com um banco de dados, depois nós temos aqui o campo e os critérios. O critério é aqui, ó, esta tabela. É o que eu estou definindo aqui na tabela critério. O banco de dados será sempre este aqui, ó. Agora o campo vai ser aquela coluna na qual eu quero que realize o cálculo aritmético, que no caso seria este aqui, ó. O campo seria este. Então vamos lá, o banco de dados vai ter que selecionar tudo, inclusive o cabeçalho. Porque como é banco de dados, o cabeçalho não pode ficar de fora, porque aqui representa os campos do banco de dados. Tudo bem? Então eles não poderão ficar de fora, jamais. Então, banco de dados será toda a tabela, ponto e vírgula. Campo seria a coluna na qual eu quero realizar o cálculo aritmético da média. Esta coluna, eu posso indicar a numeração dela, ó, coluna 1, 2, 3, 4, a quarta coluna, eu poderia digitar assim. Ou então, eu posso escrever o nome do campo, ele vai direto para cá. Ou ainda, eu posso fazer uma referência a ele, clicando aqui, ó. Tudo bem? Mas, por hora, eu vou escrever a numeração. Bom, e o critério? Os critérios é este aqui, ó. Esta pequena tabelinha aqui. Eu seleciono. E aí, note que eu tenho que incluir o cabeçalho. Tá bom? O cabeçalho deste intervalo. Tudo bem? Por que eu tenho que incluir esse cabeçalho? Não poderia ser apenas Felipe aqui, ó, selecionado. Porque se eu fizer isso, ele não vai saber em que coluna ele tem que ir. Então, tenho que selecionar tudo para ele poder ficar ciente que ele tem que vir aqui na coluna aluno e verificar se Felipe existe aqui nesta coluna. Se existir, então ele vai lá na quarta coluna e vai somar as notas dele e gerar a média aritmética. Agora eu vou fechar o parênteses, vou dar um Enter. E olha lá, 9, eu vou até aumentar aqui as casas decimais. Então, se eu vou fazer aqui a função média separada, se eu selecionar, olha lá, 9, então ela funcionou. Agora vamos ver se ele está dinâmico. Eu vou colocar aqui, Carliane. Esse é o diferencial
da função de banco de dados. Vou dar um Enter. E olha lá, ele foi lá na Carliane e pegou essa média aritmética. Vamos lá testar, ó. Igual média. Eu seleciono apenas estas notas e ele está trazendo a média aritmética dela. Vamos para mais um exemplo da função média. Então vamos vir para cá, para esta guia. Tá bom? Aí depois a gente volta para lá. Tá bom? No próximo vídeo. Então eu entro aqui na função, na guia BD média. E aqui nós temos um banco de dados. Nós temos aqui uma tabelinha de pesquisa, que é a tabela de critério. Nesta tabela de critério é que eu vou definir o que eu quero extrair daqui de dentro. Sempre a função de banco de dados trabalha desta forma. Bom, vamos supor que eu quero extrair daqui, deste banco de dados, a média salarial daqueles que têm a idade maior ou igual a 30. Entendeu? Olha lá, então ele vai vir para cá, para esta coluna, por isso que eu coloquei aqui, ó, salário, o campo salário, e ele vai fazer a média aritmética destes salários, apenas dos salários cuja a idade do funcionário for a partir de 30 anos. Então vamos ver, por exemplo, ó, esse aqui seria incluído, que é a partir de 30, este aqui também, este, deixa eu ver mais, este aqui, esse, pronto. Então, seriam destas pessoas. Então, vamos fazer um teste. Eu vou fazer aqui, ó, por exemplo. Primeiramente, eu vou fazer aqui ela separada, só para poder comprovar aqui para você. Então, clica aqui, segura o Ctrl. Eu vou clicar aqui neste. Aí, eu vou clicar neste outro. E pronto, eu vou dar um Enter. 2070. Então, vamos lá. Então, o critério aqui, nós colocamos maior ou igual a 30, né? Então, vamos lá. Igual BD média. Banco de dados sempre será tudo, incluindo o cabeçalho, como a gente falou. Ponto e vírgula. Qual é o campo? O campo é o salário. 1, 2, 3, 4. Eu posso colocar o número do campo, quer dizer, o número da coluna. Ou então, eu posso escrever a palavra salário. Ou como a palavra salário já está aqui, se eu clicar aqui em cima, ele vai entender que vai direto para a coluna salário. Ok? Eu posso clicar aqui em cima também, ó. Tá certo? Mas, novamente, eu vou colocar aqui a numeração da coluna. Tá bom? 1, 2, 3, 4. Está na quarta coluna. E a tabela critérios será tudo. Eu posso selecionar somente este pedaço. Mas, se eu tivesse mais algum outro critério especificando aqui, fazendo uma filtragem, aí neste caso eu iria selecionar tudo. Mas como eu tenho apenas a idade, pode ser assim. Ou então assim, tanto faz, não tem problema. Fecho parênteses, vou dar um Enter. E olha lá, o mesmo valor. Eu vou colocar aqui o estilo de moeda. Então aqui foi o outro exemplo da função de banco de dados, média. Tudo bem? Então sempre vai ser assim. Ela vai ter uma tabela geral, banco de dados. Este banco de dados poderia estar em outra guia de planilha. Nós fizemos aqui na mesma aba, na mesma guia que tem aqui o critério, apenas como exemplo, mas este banco de dados poderia estar em outra guia de planilha. E este critério aqui, esta tabelinha critério, também poderia estar em outra guia de planilha. E ele puxando os dados daqui, tá bom? Eles poderiam estar em planilhas separadas, tá certo? Então, isso que a gente vai fazer um exemplo deste lá no finalzinho dos nossos exemplos. Na nossa última aula é que nós vamos fazer um exemplo deste. Tá bom? Então, esta seria a função BD média, o nosso primeiro exemplo. E aí, no próximo vídeo, a gente vai mostrar uma outra função também muito simples, que é a BD max. Tudo bem? Então, até o próximo vídeo. Até lá!